Seja bem-vindo à AFAGO. Aqui a gente ensina a se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê e hoje eu tô aqui com a Mariana Lupchinski. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Jander. E hoje a gente vai conversar sobre um tema super, mas super relevante, né, para a gente trazer as informações corretas, né, para a população, que é justamente em relação aos procedimentos de reprodução assistida na população LGBTQIA+. Então, é um tema de extrema importância. Muitas vezes, né, os pacientes eles desconhecem, né, os seus direitos em relação à reprodução assistida. Então, vamos conversar sobre esse tema porque a gente tem bastante informação importante, né, para a gente trazer aí para as pessoas. Exato. Super importante a gente falar sobre esse assunto, né? Porque a própria população LGBTQIA+, muitas vezes ela desconhece os direitos dela e as técnicas que existem hoje em dia, né? Que poderiam levar eles a conseguirem se reproduzir também, né? É um direito de toda a população ter esse direito de reprodução, independente de escolha sexual, de identidade de gênero, né? Importante ter sempre esse acolhimento com essa população e fornecer a informação adequada, né? Porque muitas vezes essa população ela já vem de um preconceito assim em casa por outras pessoas de convívio social, né? E muitas vezes até o pessoal da própria área da saúde termina tendo esse preconceito muito grande e termina tendo um bloqueio, assim, onde o paciente deveria se sentir seguro, ele não consegue expressar a sua vontade, seu desejo, né? Então, super importante a gente abordar isso. A gente sabe, assim, que existe uma resolução do CFM no Brasil sobre as regras da reprodução assistida no Brasil, né? A reprodução assistida, ela é permitida para qualquer pessoa maior de idade, maior dos 18 anos, para casais homoafetivos, pessoas transgêneros, né? Além de heteroafetivos, então inclui todas as possibilidades. Existe a possibilidade de doação de gametas e de embriões, né? A gente sabe, assim, que é permitido, então, essa questão dos óvulos, espermatozoides, embriões e proibida a comercialização desse material genético, né? Então, assim, sempre manter o sigilo desse atendimento, limita o número também da transferência desses embriões. Então, antigamente, assim, a gente até tinha uma transferência de um número maior de embriões. Hoje em dia, a gente já limita conforme a idade, né, do útero, na verdade, que vai receber, né, já falando, assim, de um útero solidário, de todas as possibilidades, e o prazo indeterminado de armazenamento desse material genético, sempre sendo guiado por termo de consentimento, e nesse termo de consentimento tem que estar bem claro todas as possibilidades. Por exemplo, o casal congelou o material ali, o embrião, né? O que vai ser feito com esse material se um dos parceiros falecer, né? É possível a reprodução assistida pós-mortem? Então, tudo isso vai estar escrito no termo de consentimento e esse casal vai ter que conversar sobre as possibilidades que tem e autorizar ou não em cada circunstância, né? O limite da reprodução assistida no Brasil também, que hoje em dia a gente fala que não ultrapassa os 50 anos de idade, né? Esse consentimento livre e esclarecido, então, deve detalhar, assim, aspectos médicos, jurídicos, éticos, né? Os resultados esperados na unidade em questão, assim, ver cada situação, individualizar e transferir isso tudo para o termo, né? As normas, então, que os centros clínicos de reprodução assistida, eles têm que ter, sempre um diretor técnico médico responsável, ter todos os registros permanentes dessas reproduções, né? E o controle de doenças infecto-contagiosas, assim, nesses centros, né? Bancos e tudo mais. Importante, assim, a gente saber, às vezes nos perguntam, é possível, por exemplo, um casal homoafetivo masculino, né? A gente transferir 2 embriões para o útero solidário, cada embrião ser fecundado pelo espermatozoide de um dos pais. Então, assim, não pode, porque a gente tem que ter todo esse registro, né?
Então tem que ser, daí só tendo 2 barrigas solidárias, né? Tem que Uhum. ser em cada barriga, tem que ter somente o material genético de um dos parceiros, assim. Então são questões que eles têm que registrar isso tudo nesses centros, né, de reprodução assistida. A questão de doação também de gametas, materiais genéticos, o doador ele tem que ser maior de idade. É importante respeitar esse sigilo, né? Então, assim, normalmente receptor, doador, a gente não tem esse contato. É possível que seja feito por um familiar até 4º grau, né? Tudo que foge dessas regras, a gente tem que ter a aprovação do CFM. Uhum. Então, assim, é possível, daqui a pouco, um familiar de 5º grau querer fazer a doação, né? Bom, daí a gente tem que recorrer a CFM para ver se é permitido naquela situação em específico, né? Criopreservação, então, embriões excedentes, descarte, essas coisas todas têm que estar bem definidas também. O que eles vão querer fazer com esse material que não vai ser usado, né? A gente sabe, assim, um material, por exemplo, que fica num banco de sêmen, de óvulos, né? Um banco de material genético. Passando-se 3 anos, e estando esse material genético abandonado, na verdade, sem saber sem achar os responsáveis, está autorizado por lei a descartar esse material, né? Então, isso tudo tem que estar bem esclarecido também para esse casal. Existe a possibilidade de diagnóstico genético pré-implantacional. Então, assim, uma questão que faz o congelamento, a criopreservação de um embrião, no momento que tu consegue biopsiar para fazer o cariótipo, tu poderia também testar algum gene que seja presente naquela família ali, alguma doença gênica que tem o gene identificado, poderia também se identificar nesse embrião antes da implantação, né? Então, é possível fazer esse diagnóstico genético antes da implantação, antes da transferência, para evitar doenças gênicas, né? Uhum. Isso tudo são questões, assim, que são permitidas hoje em dia no Brasil. Uhum. O útero de substituição, então, que eu falei anteriormente, que a gente chamava de barriga de aluguel, né? Sim. Que não é o termo correto. Então, assim, às vezes pode ter um casal homoafetivo de mulheres, nenhuma das duas ter condições de gestar, né, naqueles úteros. Aí a gente precisa de uma barriga solidária. Ou um casal homoafetivo masculino que vai precisar da barriga solidária. Pode ser feito também por parente até 4º grau e o que fugir aí tem que ter aquela regra, autorização do CFM, né? Uhum. Sempre com termo de consentimento também. E um ponto importante frisar, né, Maria, que essa pessoa, na verdade, que vai ser o útero de substituição, Uhum. né, não pode receber por isso, né? Isso é Exatamente. super importante, né? Comercialização não pode ter de maneira nenhuma, nem de É, doação de gametas, nem de útero solidário, de nada, né? exato. A gente sabe que, por exemplo, para ovo doação, que depois eu vou conversar um pouquinho, a gente poderia fazer aquela doação compartilhada Uhum. de um casal contribuir financeiramente para o tratamento do outro casal e esse outro casal doar os óvulos que não forem usados para esse casal que contribuiu financeiramente, né? Então, isso poderia ser feito no Brasil, mas comercialização não é autorizado. Isso. Mas não impede também de se comprar um óvulo de banco internacional ou sêmen de banco internacional, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que é possível, assim, dentro da lei que existe atualmente, né? A Constituição Federal, então, reconhece a família como um núcleo fundamental, né? Sem restringir o formato heteronormativo. Então, essas famílias, elas estariam reconhecidas, né? Existe o reconhecimento legal das uniões homoafetivas, direito de filiação também, no registro dessa criança de casal homoafetivo, por exemplo, vai ter o registro de 2 mães ou 2 pais, né? E os direitos sobre essa criança que foi gerada no útero de substituição fica restrito a esses pacientes, né, da reprodução assistida e
abre mão dos direitos, esse útero de substituição abre mão dos direitos, né. Uhum. E importante também para ser um útero de substituição, tem que ser uma paciente já com filho vivo, né, Isso. Uhum. também e permitir, assim. E o adequado é ter uma avaliação psicológica de toda essa família, porque muitas vezes é uma mulher até que é casada, que tem o seu filho já Uhum. e vai passar por aquele processo de gestação, Uhum. né, e depois não ter direito nenhum sobre a criança, assim. Então Uhum. é um processo bem complexo, né. Importante ter essa avaliação também. E assim, enfatizar, né, o Ministério da Saúde e a Febrasgo, então, enfatiza a importância da equidade, do combate a essa discriminação mesmo no acesso, né, dessa população em especial. E Mari, quais são as possibilidades de reprodução assistida, né, na população LGBTQIA+. Por exemplo, se eu tenho, 2 mulheres, tá? Bom, eu tenho 2 mulheres que têm as 2 têm útero, as 2 têm ovários, né, elas têm condições, de óvulos, né, e também de gestação, porque tem útero. Quais são as possibilidades que a gente tem para poder oferecer para elas? Primeiro, assim, a gente tem que conversar com esse casal e saber qual é o desejo, né. Uhum, As 2 querem gestar, uma quer gestar, a outra não quer. Para os óvulos, né, a gente tem uma vantagem de casamento homoafetivo feminino, que a gente vai ter 2 pacientes com útero, 2 pacientes com óvulos normalmente. Então, assim, muitas vezes é possível se fazer a indução de ovulação numa das pacientes e colocar a gestação, né, implantar esse embrião no útero da outra. uhum. Sêmen de um doador, né, aí Exato. fertiliza e passa para outra, Aí né. elas vão ter que escolher, né, nesses bancos de sêmen, nacional ou Uhum, internacional, as características ali dos doadores, vai fazer, né, normalmente antes desse processo, assim, concomitante à vontade delas, normalmente a gente vai fazer uma avaliação também, das 2 pacientes, para uhum. saber até qual é a reserva ovariana, se tem uma paciente que é mais jovem que a outra, né, quais são, assim, as possibilidades e o que tem mais chance de sucesso. Uhum. E isso também é importante a gente conversar com elas, né. Pode ser feito uma paciente que doou seu óvulo, né, que usou o seu óvulo, transferir para o seu próprio útero, como para o útero da parceira. Isso. Daí isso são 2 possibilidades que podem acontecer, assim. Que a gente chama isso de gestação compartilhada, né, que uma entra Sim. com o óvulo e a outra gesta, né. Exatamente. E muitas vezes elas conseguem até, assim, tentativa de amamentação, né, as 2 tentar Uhum. amamentar depois que nasce o bebê e é tudo. E são coisas, assim, que é possível, é difícil, mas Sim, é possível, claro. né, são as Uhum. possibilidades que elas têm. Homem homoafetivo, assim, né, casal de homem homoafetivo, então a gente vai ter que ter essa ovulação. Fica um pouquinho mais complicado, porque a gente vai ter que ter a ovulação e vai ter que ter o útero solidário, né. Então, assim, ovulação no Brasil é só daquela maneira que a gente conversou, ou existe a possibilidade de compra de banco internacional, e a barriga solidária com todos aqueles quesitos que a gente conversou anteriormente também, né. Então, Uhum. assim, é muito mais difícil, normalmente, a reprodução assistida de casal homoafetivo feminino, ela é mais comum do que de casal masculino, mas ela não é impossível, né, ela Uhum. pode ocorrer, assim. Hã Homens e mulheres trans, né, então assim, um homem trans vai ser geneticamente feminino e que se identifica como um homem, né, e mulher trans, geneticamente masculino, que se identifica como uma mulher. Uhum. Então é a definição, assim, que muitas vezes o pessoal confunde, às vezes vai ser submetido por hormonioterapia, né, ou cirurgia, é importante a gente ter a preservação desses gametas antes, até mesmo deles serem submetidos a esses tipos de tratamentos, né. E também é possível, assim, então um casal trans, né, homem trans com mulher trans, é possível gestar, inclusive a gente sempre tem que lembrar de contracepção no consultório, Uhum. tudo, né, Uhum. porque geneticamente é uma coisa viável, né. Uhum. E eu acho que é isso, a questão da gestação do útero solidário, né, que a gente chama,
que não seja, também não tenha nenhuma relação comercial, né? A Perfeito, gente conversou anteriormente, assim, que é a questão, acho que mais difícil mesmo, perfeito. porque o ovo doação tu pode ir lá, comprar no banco de sêmen, vai ser mais caro, no banco de sêmen, desculpa, no banco de óvulos, Óvulos. vai ser muito mais caro do que o banco de sêmen, né? Até porque, assim, a mulher produziu todos os óvulos ali na vida embrionária, ainda o homem, Uhum. cada 72 horas, tudo vai ter a possibilidade de mais produção, né? Não, e a própria É complexidade de uma coleta, né, do Exato. gameta masculino e do gameta feminino, Então, não tem nem como é, comparar, vai né. ser muito mais caro mesmo, né. Exato. São pacientes, assim, que podem doar ali até os 37 anos também, tem outras restrições, mas é possível, né, é uma coisa um pouco mais acessível, mas o útero solidário eu acho que se torna o mais difícil, assim, né, da gente conseguir achar para esses casais homoafetivos masculinos, né. Perfeito. Gente, muito obrigado, então, aí, pela participação aí de vocês. A gente vai quem quiser saber um pouquinho mais de detalhes, agora das questões mais técnicas, né, de como é que se, faz a ovo doação, a estimulação de ovulação, né, para depois fazer a captação desses oócitos, né, que é por punção, né, de fundo de saco, guiado por ultrassom, é um processo mais complexo, né, como a gente falou, é diferente Uhum. da coleta de gameta masculino, que é feito por masturbação, uma coisa super simples, né. Agora o feminino já é diferente, então para quem quiser saber um pouquinho mais dessas questões mais aprofundadas, convido para entrar na nossa área do aluno aqui da AFAGO, que aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse tema, aquelas coisas mais complexas, um pouquinho mais elaboradas, para quem quiser saber um pouquinho mais. Mari, muito obrigado. É, eu que Foi ótimo. agradeço. Obrigado, gente.